Vocês não percebem o quanto é óbvio quando um homem está forçando uma relação? De fora, é quase constrangedor assistir. Enquanto ele se convence de que está lutando pelo amor, o que realmente está acontecendo é uma luta desesperada para não perder algo que, na verdade, já se foi. E o mais triste é que muitos homens confundem esforço com necessidade. Existe uma diferença enorme entre investir em alguém e implorar por migalhas emocionais. Quando uma mulher realmente quer estar com você, não há espaço para adivinhações, nem jogos, nem desculpas frias de "ando ocupada ultimamente". Ela simplesmente aparece. O problema é que muitos de vocês preferem acreditar no potencial de uma relação do que enxergar a realidade dela. E é exatamente sobre isso que quero falar hoje. Os sinais claros de que você está forçando uma relação com ela, mesmo achando que está dando o seu melhor. Se você é o único que sempre manda mensagem, inicia o papo, mantém o interesse e tenta puxar assunto o tempo todo, isso não é conexão, é insistência disfarçada de afeto. Relação saudável tem reciprocidade, mesmo que o ritmo de comunicação varie. Mas quando uma mulher só responde por educação, com frases curtas, secas e nunca demonstra vontade de continuar o diálogo, é sinal de que o interesse dela não está no mesmo nível que o seu. Homens costumam confundir "ela ainda responde" com "ela ainda quer". Só que existe uma diferença enorme entre responder por respeito e responder por desejo. Uma mulher interessada cria oportunidades de falar com você, não foge delas. Ela manda a mensagem de volta porque quer manter o vínculo vivo, e não apenas para encerrar a conversa de maneira educada. Muitos homens acham que o silêncio feminino é um convite para insistir mais. Mas o silêncio de uma mulher quase sempre é a resposta mais clara que você vai receber. Quando ela some, responde horas depois e não demonstra curiosidade sobre a sua vida, ela está comunicando sem palavras. Não estou tão envolvida quanto você. E é aí que entra o erro de muitos. Em vez de recuar e preservar a própria dignidade, eles dobram a intensidade. Mandam mais mensagens, tentam ser mais engraçados, começam a enviar memes, elogios ou até apelam para o drama do tipo "você anda distante, aconteceu algo?". O problema é que quanto mais você força a interação, mais ela se afasta, porque a energia de insistência nunca é atraente. Relações genuínas fluem com leveza. Quando uma mulher está emocionalmente presente, você sente isso. Ela pergunta coisas simples, mas cheias de interesse. "Chegou bem? Como foi o seu dia? Me manda uma foto desse lugar que você comentou". Essas pequenas atitudes revelam curiosidade verdadeira. Por outro lado, se ela só aparece quando quer algo, se demora para responder e sempre tem desculpas, então pare. Porque o que você está tentando manter vivo já está morrendo. Imagine um cara chamado Lucas. Ele conheceu uma mulher, se encantou, e desde o primeiro encontro, era ele quem puxava tudo. "Bom dia, como foi o trabalho? Vamos sair essa semana?". Ela respondia, mas de forma morna, quase automática. Mesmo assim, Lucas acreditava que bastava ele insistir para conquistá-la. Ele interpretava as respostas curtas como "ela é reservada" e não como "ela não está interessada". Passaram-se semanas assim, até que um dia ele percebeu que se parasse de mandar mensagem, o celular ficava em silêncio absoluto. Nenhum "oi", nenhum "senti sua falta". Sabe o que aconteceu? Ela nunca quis nada sério, apenas gostava da atenção. E ele, preso na ilusão de que tudo depende de esforço, não percebeu que estava forçando um elo inexistente. Quando um homem entende isso, tudo muda. Ele deixa de correr atrás de conversas e começa a se importar apenas com conexões reais. Porque a verdade é simples. Se você precisa forçar a comunicação, ela já foi embora emocionalmente.
Você nunca vai conquistar alguém que não quer ser conquistado. Nenhuma mensagem bonita, nenhuma tentativa de provar que é diferente dos outros vai mudar isso. O que atrai uma mulher de verdade é a energia de quem se valoriza, não de quem implora a atenção. O homem que entende o próprio valor não insiste onde não é bem-vindo. Ele observa, sente a reciprocidade e, se não há resposta genuína, ele se retira, não por orgulho, mas por respeito próprio. Mulheres percebem quando um homem se valoriza e, paradoxalmente, é justamente quando você deixa de correr atrás que ela começa a te enxergar com outros olhos, porque nada é mais atraente do que um homem emocionalmente equilibrado, que não precisa de validação constante. Se você é o único mantendo a conversa viva, está na hora de entender. Não é amor, é carência. E carência disfarçada de esforço é o primeiro passo para perder a dignidade. Quando um homem começa a justificar tudo o que uma mulher faz, mesmo quando está sendo fria, distante ou indiferente, ele já entrou no modo negação emocional. E esse modo é perigoso, porque transforma o que é claramente desinteresse em ela está apenas confusa. Você começa a criar histórias na sua cabeça para proteger o sentimento que tem por ela e ignora os sinais que estão escancarados na sua frente. Ela te ignora? Você diz que ela deve estar ocupada. Ela não responde por dias? Você acha que ela está precisando de espaço? Ela cancela encontros repetidamente? Você se convence de que é o trabalho, a faculdade, a fase da vida. Mas no fundo, você sabe, você sente, só não quer admitir. Homens fazem isso o tempo todo, transformam desinteresse em desculpas para evitar lidar com a rejeição. E a verdade é que quanto mais você racionaliza o comportamento dela, mais distante fica da realidade. Você passa a ser o único sustentando uma história que só existe na sua cabeça. Quando uma mulher quer estar com você, ela mostra isso. Ponto. Não há confusão, não há indecisão constante, não há desculpas. Ela se faz presente. Mas quando você precisa justificar cada ausência, cada silêncio, cada mudança de humor, você está tentando manter viva uma relação que só existe por causa da sua esperança. Muitos homens não percebem que o ato de justificar já é, por si só, uma forma de auto-engano. Você cria uma narrativa para não aceitar a dor da rejeição. É como dizer, ela só está distante porque teve um dia ruim, quando, na verdade, ela simplesmente perdeu o interesse. E o pior é que isso consome a sua energia emocional. Você começa a viver em função das exceções. Um dia, ela te responde animada. E pronto. Isso basta para você acreditar que, talvez, as coisas estejam voltando ao normal. Mas no dia seguinte, tudo volta ao mesmo silêncio de sempre. É um ciclo de euforia e frustração que te prende. O homem que justifica tudo o que uma mulher faz, sem exigir clareza, se coloca em uma posição de submisso emocional. Ele não percebe que está permitindo que a mulher dite o ritmo, o tom e a direção de tudo. E o problema não é ela, é ele que aceitou esse papel. Relações saudáveis não precisam de defesa constante. Você não precisa explicar o porquê de ela estar distante, fria ou incoerente. Você não é advogado dela. É alguém que deveria estar sendo correspondido. A partir do momento em que você precisa criar desculpas para o comportamento de alguém, algo está errado. Porque quando há reciprocidade, o comportamento fala por si. Você sente paz, clareza e não precisa ficar decifrando o silêncio da outra pessoa. O pior é que, enquanto você está ocupado tentando entender o porquê de ela estar estranha, ela provavelmente está vivendo a vida dela normalmente, sem a mesma confusão emocional que você está sentindo. Ela não está pensando em o que ele vai achar ou será que ele está bem? Você está aí, girando em torno de um sentimento que ela já deixou para trás. E isso não te torna fraco, te torna humano. Só que o problema é continuar nesse ciclo depois de perceber o padrão. Porque quando você escolhe
justificar o comportamento dela, você também está escolhendo se machucar mais. A mulher que realmente quer estar com você não te deixa em dúvida. Ela não precisa de desculpas inventadas, porque as atitudes dela já são claras. Ela quer te ver, quer te ouvir, quer estar presente. O homem emocionalmente maduro entende isso e decide parar de justificar o injustificável. Ele não transforma desinteresse em mistério, nem ausência em fase. Ele aceita o que está acontecendo e se retira. E o curioso é que, quando faz isso, a vida dele melhora. Ele volta a ter paz, foco e dignidade. E se ela realmente tiver sentimentos verdadeiros, é nesse momento que ela vai perceber o valor dele. Porque nada desperta mais respeito em uma mulher do que um homem que não aceita ser tratado como uma opção. Carlos estava saindo com uma garota há alguns meses. No começo, ela era toda atenciosa. Depois, começou a se afastar. Respondia tarde, sumia nos fins de semana, parecia sempre ocupada. Carlos dizia aos amigos que ela estava passando por um momento difícil. Meses depois, descobriu que ela já estava conhecendo outro cara, enquanto ele ainda acreditava que ela só precisava de tempo. A realidade é simples. Se você precisa justificar demais, é porque ela já deixou de se importar. E você também deveria. Esse é um dos sinais mais dolorosos de perceber, porque ele mexe diretamente com o ego e a autoestima de um homem. Quando você sente que precisa o tempo todo demonstrar que é bom o bastante para ela, algo já está fora do lugar. Relação saudável não exige performance constante. Mas quando a dinâmica vira um jogo de "deixa eu te mostrar que valho a pena", você deixou de ser você para tentar ser o que ela quer. Você começa a medir palavras, a mudar seu jeito, a forçar interesse nas coisas que ela gosta, a se moldar para não ser rejeitado. E isso te desconecta completamente da sua essência. O homem que vive tentando provar o próprio valor, na verdade, está com medo de perder algo que nunca teve por completo. Esse tipo de comportamento vem de um lugar de insegurança, mas também de idealização. Você colocou essa mulher num pedestal e agora tudo o que ela faz, até o silêncio, te afeta como se fosse um julgamento sobre quem você é. Quando ela elogia, o dia fica bom. Quando ela ignora, o mundo desaba. E é assim que você entrega o poder da sua paz emocional nas mãos de alguém que talvez nem queira estar ali. Relacionamento não é teste de valor. Se ela precisa ser constantemente convencida de que você é uma boa opção, é porque, no fundo, ela não te vê como uma prioridade. E quanto mais você tenta provar, mais ela sente que tem controle e menos te respeita. O homem que tenta mostrar o tempo todo que é diferente dos outros acaba se tornando igual a todos, previsível, emocionalmente disponível demais e fácil de manipular. E o pior é que ele nem percebe. Ele acha que está demonstrando carinho, quando na verdade está mostrando carência. É aquele cara que paga tudo, faz todos os favores, é sempre o primeiro a oferecer ajuda, a escutar, a resolver. No começo, ela até pode achar isso bonito, mas depois se acostuma. E quando uma mulher se acostuma com um homem sempre disponível, ela para de valorizá-lo. Não porque é má, mas porque o comportamento dele tira o elemento essencial da atração: o respeito. Respeito vem do equilíbrio, e equilíbrio exige limites. O homem que se coloca demais à disposição perde o mistério, perde o peso emocional. A mulher começa a sentir que pode se afastar a qualquer momento e ele continuará lá, esperando, pronto para provar novamente que é diferente. O mais irônico é que muitas vezes ela até gosta dele, mas perde o interesse porque ele se torna previsível demais. Quando uma mulher sente que um homem precisa da aprovação dela para se sentir completo, o encanto morre. Porque o que realmente atrai é segurança emocional, não desespero mascarado de dedicação. Você não precisa provar o seu valor para ninguém. O seu valor se mostra nas suas ações, na sua postura, no seu silêncio
e na sua capacidade de não implorar. Quando um homem entende isso, a energia muda completamente. De repente, ela começa a te enxergar diferente, porque nada é mais magnético do que um homem que sabe quando parar de correr atrás e deixa o silêncio falar por ele. A maioria dos homens não entende que a maior prova de valor é a ausência. É quando você se retira com calma, sem drama, que ela percebe o que perdeu. É nesse momento que o jogo emocional vira, não porque você quis manipular, mas porque finalmente voltou a se escolher. E sabe o que é mais triste? Muitos de vocês continuam insistindo mesmo quando já sentem o esgotamento. Dormem mal, pensam demais, conferem o celular a cada minuto, vivem com a sensação de estar errando em algo. Mas não estão errando nada, só estão insistindo onde não há reciprocidade. Se você sente que precisa se esforçar demais para ser notado, então você não é prioridade. Quando ela quer, você sente. Não existe dúvida, não existe esforço unilateral. Existe vontade mútua, e se a vontade só vem de você, então por mais que doa, aceite. Não é amor, é tentativa. O homem emocionalmente inteligente percebe quando o investimento virou insistência. Ele para de correr atrás de quem não vê valor nele e volta a investir em si mesmo, no corpo, na mente, nas metas, nos amigos, na vida. Porque nada é mais atraente do que um homem focado, em paz e com propósito. Ela pode até não admitir, mas toda mulher sente quando perde a atenção de um homem seguro. E é aí que ela começa a te procurar de novo. Só que, nesse ponto, você já vai estar em outro nível. O nível de quem não precisa mais provar nada para ninguém. Quando você começa a sentir que precisa se justificar para ser amado, entenda. Você deixou de estar em um relacionamento e passou a estar em um concurso emocional. E nesse tipo de jogo, o prêmio nunca vale o desgaste. Esse é o ponto onde muitos homens se perdem completamente. O medo da solidão. É por isso que tantos continuam insistindo em relações que já morreram emocionalmente. Eles não estão mais apaixonados por ela, estão presos à ideia de não ter ninguém. É o medo de voltar para o silêncio, para o vazio, para o ninguém me quer. E esse medo faz você aceitar migalhas. Quando um homem tem medo de ficar sozinho, ele se torna vulnerável a qualquer tipo de manipulação emocional. Ele aceita desculpas absurdas, ignora comportamentos desrespeitosos e chama isso de ser compreensivo. Mas, na verdade, está apenas se auto-enganando, porque ele prefere viver uma ilusão a encarar a realidade. Ela não quer mais estar ali. Você começa a inventar motivos para continuar. Ela só está confusa. Vai melhorar. É só uma fase. Frases que você repete para não encarar o fato de que o relacionamento já não existe. E o pior é que você sabe. Lá no fundo, você sente. Só que prefere continuar fingindo, porque o silêncio do término assusta mais do que o som da rejeição. Homens que vivem com medo da solidão são os mais fáceis de manipular. Porque basta uma mensagem fria, um "oi" sumido, para reacender a esperança. E a mulher, mesmo sem querer mal, percebe o poder que tem sobre você. Ela sabe que basta um pouco de atenção para te manter por perto. Mas é aí que você precisa acordar. Você não nasceu para ser opção, nem para ser reserva emocional. E se estar sozinho te assusta tanto, é porque você ainda não aprendeu a gostar da própria companhia. E aqui vai uma crítica direta. Muitos homens falam em ser fortes, mas emocionalmente são dependentes. Precisam de alguém para sentir que tem propósito. Vivem esperando amor como se fosse uma forma de validação. E enquanto esse medo existir, você vai continuar atraindo o mesmo tipo de mulher. As que sentem o seu desespero. Uma mulher sente quando um homem tem medo de ficar sozinho. E sabe o que isso gera nela? Desinteresse, porque segurança emocional é o que realmente atrai. Não é o físico, não é o dinheiro, não é a conversa, é a energia de alguém que consegue ficar bem mesmo sem ninguém. Quando você está com alguém por medo de ficar só,
não está em um relacionamento, está em uma fuga. E toda fuga tem prazo de validade, porque mais cedo ou mais tarde, a verdade te alcança. Sabe aquele desconforto que você sente quando ela se afasta e você tenta fingir que está tudo bem? Aquela ansiedade de checar o celular, de buscar sinais, de perguntar: tá tudo bem entre a gente? Isso é medo, não amor. E enquanto o medo for o motor da relação, você vai continuar sendo o que mais dá e o que menos recebe. O homem precisa entender que solidão não é castigo. Solidão é o período em que você reconstrói a sua identidade. É quando você entende que paz vale mais do que companhia, que atenção forçada custa caro, que amor próprio não é ego, é autopreservação. Você precisa parar de romantizar o esforço unilateral. Se uma mulher quer estar com você, ela vai estar. E se não quer, o silêncio dela é o suficiente para você entender. Achar que insistência é sinônimo de amor é o que tem destruído muitos homens emocionalmente. Você não precisa salvar a relação. Você precisa se salvar. E para isso, tem que aceitar que ficar sozinho às vezes é o único caminho para recuperar a sua dignidade. Então, sim, isso é uma crítica direta a você que continua tentando fazer dar certo quando já está tudo acabado. Você está desperdiçando tempo, energia e respeito próprio tentando consertar o que só você quer manter. Acorda. A mulher que realmente te quer não te deixa confuso, não te faz sentir inseguro e muito menos te trata como uma opção. Enquanto você continuar com medo de ficar sozinho, vai continuar aceitando ser a segunda escolha de alguém. E até você encarar esse medo de frente, vai confundir migalhas com amor e solidão com dependência. Esse é o ponto final, o mais cruel de todos. Aquele momento em que você percebe que está fazendo de tudo, absolutamente tudo, para ser amado. E mesmo assim, não é o bastante. Você muda hábitos, se adapta, se explica, pede desculpas por coisas pequenas, faz de tudo para agradar. Mas no fundo, sente que ela não te enxerga mais. E mesmo percebendo isso, você continua tentando, porque acredita que se for bom o suficiente, ela vai mudar. Só que o amor verdadeiro não nasce da tentativa, nasce da reciprocidade. E é exatamente isso que muitos homens se recusam a entender. Você não tem como convencer alguém a te amar. O amor não é resultado de esforço, é resultado de conexão. Quando você precisa insistir demais para ser notado, querido ou validado, já deixou de ser relacionamento e virou negociação emocional. Ela já deixou de estar emocionalmente ali, mas você insiste em permanecer, acreditando que o problema é você. E esse é o erro. Você começa a se culpar, a achar que não fez o suficiente, que poderia ter sido mais carinhoso, mais paciente, mais homem. Quando, na verdade, o que está acontecendo é simples. Ela já não quer mais. E não há nada que você possa fazer para mudar isso. O homem que vive tentando ser amado acaba se tornando um fantasma de si mesmo. Ele se apaga só para ser aceito. Ele perde a própria essência tentando caber no espaço emocional de uma mulher que não o quer lá. E o mais trágico é que quando finalmente percebe, já está exausto demais para se reconhecer. E sabe o que é mais irônico? Quando você finalmente desiste, quando para de tentar e começa a se reconstruir, é nesse momento que ela te procura. Porque é nesse instante que você volta a emitir a energia da autossuficiência. E essa energia é magnética. Mas até chegar aí, você precisa entender que o amor não é uma meta a ser conquistada. É uma troca. Se você está sempre tentando fazer ela te amar, é sinal de que o sentimento não é mútuo. E nada é mais perigoso do que se apegar ao potencial de uma relação, ignorando o presente dela. Não é questão de desistir fácil, é questão de entender que insistir sozinho não é romantismo, é autossabotagem. Você não precisa continuar lutando por alguém que não luta por você. Amor saudável te traz leveza.
Você não precisa pisar em ovos, medir palavras, nem viver com medo de ser demais. Quando uma mulher realmente quer, você sente. O amor dela te acolhe, não te desgasta. Então pare de se esforçar tanto para ser o homem perfeito. Seja apenas o homem que se respeita. Porque no dia em que você entender que ser amado não é algo que se força, você vai parar de mendigar atenção e começar a exigir reciprocidade. E talvez essa seja a virada que você precisava. Parar de achar que amor é sobre merecimento. Amor não é prêmio. Não é algo que você conquista com dedicação infinita. Amor é escolha. E se ela não te escolheu, siga em frente. Você não precisa provar nada para ninguém. E mais importante, você não precisa implorar por aquilo que deveria ser natural. Quando o amor vira esforço, o relacionamento já acabou. Só falta coragem para admitir. No final das contas, o problema nunca foi ela, foi você insistindo onde o amor já tinha ido embora. Muitos homens acham que insistir é prova de maturidade, quando na verdade é medo disfarçado. É difícil admitir, mas às vezes o que dói não é perder a mulher, e sim o ego ferido de não ter conseguido fazer dar certo. Mas aqui vai uma frase que eu quero que você guarde. Você não perde o que nunca foi seu. Você apenas deixa de sustentar uma ilusão. Se esse vídeo te fez pensar, comenta aqui embaixo. Quero saber o que você já viveu, o que aprendeu. E sim, eu leio tudo e respondo sempre que posso. E antes de sair, curte o vídeo, compartilha com aquele amigo que precisa acordar e, principalmente, se inscreve no canal. Isso é o que mais me ajuda a continuar trazendo verdades que muitos evitam dizer.